tão felicitado também que Deus abençoe. Você também que está aí. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tem Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer. Olha aí, ó. Mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Oh, glória. Aleluia, louvado é o teu nome, Jesus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Aleluia. Tudo que tenho Ele me deu. Louvado é o nome do Senhor. Tudo que tenho Ele me deu. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, meu Pai. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Irmão, o livro de Lucas é um livro detalhado daquilo que ele ouviu, tanto dos apóstolos, como também de outras pessoas que fez parte do ministério de Jesus. Para que você entenda, Lucas Evangelista foi evangelizado pelo apóstolo São Paulo, e o apóstolo São Paulo ali então passou para ele, muita experiência que ele teve com Deus. E
detalhando aqui, chamado de evangelho sinótico. O que é um evangelho sinótico? Evangelho sinótico um texto que aparece não somente em Lucas, mas também nos outros evangelhos. Amém? E essa passagem, ela tanto está registrada no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1 até o 4, como também no livro de Marcos, capítulo de número 1, versículo 40 até o 45. Mas nós abrimos aqui esta palavra e algo extraordinário. Por quê? Porque em meio ao êxtase da multidão, em meio à alegria da salvação, da cura, nós temos registrado nas Sagradas Escrituras multidões. No Evangelho de Mateus e de Marcos mostra que havia uma multidão com Jesus. Por quê? Porque eles vieram da cidade de Naim, ali aonde uma mulher se deparou com Jesus no caminho, onde tinha uma multidão chorando por causa do seu filho, o seu único filho que morrera. Então havia uma multidão que chorava, que vinha para a sepultura, e uma multidão que vinha cantando com Jesus. São duas multidões que se depararam uma com outra: a multidão da tristeza, do choro, e a multidão da alegria. E Jesus, então, você conhece a história, ele fez um milagre. A Bíblia diz que ele tocou no esquife e o menino ali sobreviveu, ressuscitou, e ele assim entregou para a sua mãe. Grande foi a alegria, grande foi os comentários que ali aconteceu, e cada mais ajuntava multidões e multidões para com ele. Mas a Bíblia aqui, no livro de Lucas, ela está dizendo que quando esta multidão estava vindo, não a multidão de Mateus capítulo 8, que é o mesmo versículo, só muda algumas coisas, amém, irmão? Mas havia aqui também uma multidão que estava com Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero até abrir aqui para você entender, em Mateus capítulo 8, para que a gente não venha a tentar induzir, sempre que a Bíblia é bem clara, né? Mateus capítulo aqui de número 8, ele vai falar da mesma situação. Olha só, ele vai falar do leproso. Olha aí, olha como ele dizia: quando ele desceu do monte, seguia uma grande multidão. Então, lá no livro de Lucas, ele não aparenta a multidão, mas no livro de Mateus, capítulo 8, ele mostra essa multidão. E a Bíblia diz que então veio um leproso e o adorou. Olha só, pessoal, uma multidão estava do lado do Senhor, estava sendo testemunha dos milagres de Deus. Fala para mim, você, eu, nós, quando Deus começa a operar maravilha, nós queremos estar glorificando, mais dias exaltando o nome do Senhor. O êxtase, ele recorre sobre a nossa vida e sobre a nossa adoração. É forte isso, aleluia. Mas Jesus, ele deixou bem claro, em uma das suas palavras, ele disse assim: nesse mundo teremos o que? Aflição, mas eu venci o mundo, não temas. Então, quando nós vemos para o Evangelho, não é como muitos aí analisam isso. Agora é só vitória, agora é só vitória. Então eu vou falar, agora é só vitória, agora é só vitória, agora, irmão, desculpa, meu querido irmão, você que canta esse hino, você que gosta desse hino, mas eu venho na prova há muito tempo. Eu derrubo um gigante aqui e levanta outro. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. A gente derruba um gigante a cada dia. A vida do crente é essa. A vida do crente é batalha, é luta. Amém? Teremos vitória? Claro. Teremos bênção? Claro.
Mas muitas das vezes, irmão, nós gritamos: ai, Jesus, está doendo. Nós gritamos: Senhor, o que eu faço agora? E agora, como é que eu vou? E tem pessoas cantando: agora é só vitória, é só vitória. Eu queria ir na igreja dele, irmão. Sério, eu queria ir na igreja dessas pessoas. A cada louvor que a gente ouve, a gente canta, com educação. Mas é assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Por quê? Porque se você veio para Cristo, você sabe que Jesus diz que você deve carregar a sua cruz. Aquele que vier após mim, nega a si mesmo e carrega a tua cruz a cada dia. É uma pregação, é uma palavra que as pessoas não querem ouvir. As palavras não querem ouvir. Por quê? Porque a palavra dura. A Bíblia diz que quando Jesus fez um sinal, onde multiplicou o pão e o peixe, os discípulos dele já não eram mais 12, mas 70 discípulos. Olha só! E eles vieram para buscar um sinal. E ele diz: qual é o sinal? Para Jesus. E Jesus, olhando para ele, diz: não terá nenhum sinal. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aquelas pessoas que estavam... Por isso que eu louvo a Deus, irmão. Não se preocupe quando tem pouca gente, não. Se preocupa, não. Porque isso acontece. Que adianta estar essa casa lotada, e pessoas só querendo vir receber a bênção, mas não quer o dono da bênção. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? E quando você vem buscar o dono da bênção, é totalmente diferente. Você não vai se convencer pela palavra que eu vos tenho pregado. Não, você vai se converter desta palavra. A conversão é melhor do convencimento. Ninguém quer ser convencido para ninguém. Nós queremos se converter a cada dia. Quem está entendendo? E quando nós se convertemos a cada dia, nós temos uma experiência de santidade para com o Senhor. Olha o que a Bíblia diz aqui, preste bem atenção. Quando Jesus declara estas palavras, todo mundo o abandona. E aí só vai ficar Pedro e os 12 discípulos. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu também não vai me abandonar? Ele diz: a quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então a palavra que você está ouvindo hoje é uma palavra não passageira, é uma palavra de vida eterna. Levante a mão, da glória a Deus. E aí os convencidos estavam com Jesus, com todo respeito. A lei leproso era uma lei dura na época, porque você vai ver lá no livro de Levítico, ele vai falar sobre Levítico, não me lembro, capítulo número 13, mas nós não vamos ler por causa do tempo. Você vai ver sobre a lei do leproso. O leproso teria que ficar no leprosário. Ele não poderia sair do leprosário para ir para a cidade. Por que, apóstolo? Porque se ele fosse para a cidade, ele poderia ser apedrejado. Porque ele é um homem impuro. Ele está entendendo, irmão? Mas preste bem atenção, queridos irmãos. Ele, o leproso, este leproso, ele não se conforma em ter a sua vida detalhada para a sua morte. Ele não se conforma em ver um médico da medicina daquela época dizendo: tu vai morrer, não tem jeito. Ele não se conforma. É por isso, meu querido irmão, que nós não devemos nos conformar com a palavra da medicina. Eles estão acima, eles estão acima de nós. Conhecem muito, mas não estão acima de Deus. Levante a mão, da glória a Deus. Quando a pessoa recebe uma palavra de morte do médico, ela se encolhe na cama, ela começa a buscar, começa a ter depressão, ela começa a não querer mais saber da vida, ela está só esperando a hora da morte, mas esqueceu que o Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite. Levante a mão, da glória a Deus, e está dizendo para você: ainda não é o fim. Deus tem
Ele disse que eu vou morrer. Ele disse que eu vou morrer. A Bíblia diz que o rei ouviu essa profecia de um profeta bem conhecido, meu querido irmão. Mas Deus incomodou o profeta e disse: vai lá, volta e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Quem está entendendo agora, Deus? Cutuca teu irmão se você pode. Diz assim: Deus tem longevidade para você. Deus tem longevidade. O que é longevidade, pastor? Muitos anos de vida, da glória a Deus. Deus tem longevidade para os teus filhos. Deus tem longevidade para a tua família. Esta campanha é a final. Hoje está dizendo: eu cuido dos teus. Lá é a Saudarábia. Eu cuido de você. Eu sou o Senhor. Então desperte, porque a última palavra é de Deus. Ela vai te motivar, ela vai te orientar, você vai lutar. E Paulo, ele diz bem claro: se viver é Cristo, se morrer é lucro. Aleluia. Porque o crente não morre. Quem está entendendo, da glória a Deus. O crente vive eternamente. Louvado é o nome do Senhor. O que Paulo está dizendo é o que o Salmo está falando também. Eu queria estar convosco na carne, mas já que Deus quer me levar, melhor estar com o Senhor. Mas o meu desejo não é morrer. O meu desejo é estar fazendo a obra do Senhor. Levante a mão da glória a Deus. Porque Deus vai falar no livro de Salmo que é uma perca muito grande para o crente. Porque o crente fraco que ele é, Deus vai usar ele poderosamente para fazer aí uma colheita muito grande. Aleluia. Então, meu querido irmão, esse negócio que eu vou morrer, eu quero morrer, é tudo balela. Se você chegar na igreja e falar assim: quem quer morrer para o céu? Eu tenho certeza que ninguém quer morrer. Ninguém vai levantar a mão para morrer. Amém? Porque só Deus sabe o dia e a hora. Aleluia. Nesse dia chamado hoje, eu estou profetizando bênção, eu estou profetizando vitória, eu estou profetizando longevidade de vida. A multidão estava com Jesus, porque Jesus multiplicava pão, porque Jesus curava, porque Jesus restaurava. Ele estava porque Jesus dava bênção. Mas a palavra de Deus diz que veio um leproso. O leproso, não se conformando com a doença, não se conformando com o estado de morte decretada pelos médicos, que na época eram sacerdotes, decretado, ele saiu do leprosário. E para ele, meu querido irmão, o viver era Cristo. Levante a mão da glória a Deus. E se morrer, morreu, porque ele já estava determinado a morrer. Então ele sai do leprosário e ele vai até a cidade aonde Jesus se encontrava. Quando ele chega naquele lugar e a multidão se depara com ele, a multidão apela para quem te quer. A multidão começou a fugir, a multidão saiu correndo. Por quê? Porque havia um homem leproso e eles ficaram com medo de pegar a lepra daquele leproso. E em vez deles ali, do jeito que estava, apedrejar, eles preferiram sair correndo. Quem está entendendo da glória de Deus, irmão? É assim que acontece. Às vezes, irmão, aquilo que está na testa dos outros como santidade, não tem nada a ver com santidade, mas está escrito covardia e medroso. Na primeira prova sai correndo, deixa você na mão. Assim os homens fizeram com Cristo. Todos eles saíram correndo e deixou Jesus sozinho com o leproso. Quem está entendendo? Fala para o teu irmão: tem coisas que não é para o povo ouvir. Você não entendeu, pastor? Olha, Deus está me levando. Aleluia. Porque se o povo ouvir, ele vai fugir.
Ele vai falar: vou sair da igreja, eu não vou mais estar nessa igreja. Por quê? Porque lá tem um leproso. Olha só. Mas a Bíblia vai nos dizer, que Jesus ficou só com ele. Tem coisas, irmão, que Deus quer particular. Nem todo mundo pode ouvir. Por isso que muitas das vezes a Bíblia diz: abrir a porta do seu quarto e ali você orar só o seu Pai. Tem situação que a pessoa entra neste lugar que só misericórdia de Deus, irmão. Não tem como você olhar e falar: onde eu vou colocar algum espaço para que ele possa estar limpo, estar curado. E aí ele vai conversar com você e falar coisa tão absurda, coisas tão tremendas, que na verdade as pessoas que estão do lado não podem ouvir, porque senão sai correndo, despreza eles. Eu vi esses dias que um pastor, um missionário pastor, sabe como ele fazia, irmão? Ele arrecadava oferta na igreja e ele ia, sabe para onde? Eu não vou falar assim a palavra ruim aqui para não ficar chato, porque eu não gosto de falar palavrão no microfone. Não sei como as pessoas conseguem, né? No lugar de orgia, no lugar de prostituição. Então ele ia lá e tinha aquelas mulheres que vendiam o seu corpo. Aí ele chegava para a mulher e falava: mas quanto que é o programa aí? Aí a mulher falava: é tanto, então entra no carro, nós vamos fazer. Mas em vez dele ir fazer programa com ela, ele trazia para a igreja. Quem está entendendo agora? Deus, irmão? Aí chegando na igreja, ela ficava sem graça. Calma, você vai receber o seu dinheiro. Fica aí sentado e ouve a palavra de Deus. Irmão, ele começou a ganhar mulheres, pessoas que ninguém, as mulheres falavam assim: ó, eu não tenho como conversar com um cristão. Por quê? Porque ele vai julgar-me por aquilo que eu faço. Então as pessoas, elas se arrependiam, aceitavam Jesus como Salvador e mudavam a sua vida radicalmente. Quem está entendendo, irmão? Então o leproso, a situação do leproso, ninguém poderia estar perto, porque ninguém poderia ouvi-lo. Mas quando Jesus, ele fica parado para ouvir, ele olha para Jesus e ele diz assim, ó, no versículo de número 2, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 8, veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ou seja, ele não foi como muitos que dizem: se eu não curar, o negócio vai ficar estreito com o Senhor, viu? Eu não venho mais, eu estou aqui, eu quero a minha bênção, e o Senhor é obrigado a dar a minha bênção. Vou fazer igual Jacó: enquanto tu não me dar a minha bênção, eu não te largo. Olha aí, irmão, da maneira que ele estava, ele não tinha como exigir nada. Quem está entendendo, meu querido irmão? Ele foi lá para ser curado, mas ele disse: se o Senhor quiser me curar. Amém? Se o Senhor quiser me curar. E no versículo de número 3, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ele ficou limpo da lepra. Em outros versículos a Bíblia diz que Jesus tocou nele. Olha só, tocou nele e disse: eu quero, me dá sua lepra para mim. Eu quero o seu pecado. Eu quero a sua lepra. Deixa eu falar para você que está aí assistindo esse culto. Sabe que Deus está falando para você que está do outro lado? Você que acha que não tem mais solução, você acha que não tem mais, Deus está falando para você: eu quero pegar as suas dores. Eu quero a tua doença. Eu quero teus pecados. Eu quero te purificar. Dá para mim. Porque eu vim a este mundo, aleluia, para levar os pecados sobre mim e as doenças. A Bíblia diz que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Deus, Ele quer. Irmão, se tem uma coisa, eu já disse aqui que eu não acredito em predestinação, mas no caso de Jesus,
eu acredito em predestinação. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus já tinha preparado o Cordeiro desde a fundação do mundo. Não é antes da fundação, é desde quando ele fundou. Ele já preparou Jesus para que Jesus viesse. E a Bíblia diz que na sua natureza teotrópica, Jesus era 100% homem e 100% Deus. E a Bíblia vai dizer também que ele se uniu tanto à natureza terrestre como à natureza divina. Se chama a união hipostática. O próprio Deus, ele veio para te dar vitória, para nos dar a bênção. Quem morreu na cruz do Calvário não foi Deus. Quem morreu na cruz do Calvário foi o homem. Porque Deus é eterno. E a Bíblia diz que ele não pode ver o pecado. Por quê? Porque ele é Deus. Aleluia. Então, meu querido irmão, quando ele pegou do leproso, a Bíblia diz que ele ficou, imediatamente ele ficou curado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto não é agora. Receba em nome de Jesus. Deus quer te dar um milagre agora. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos limitando o poder de Deus. Não é nós que vamos curar, é Deus. Porque eu não profetizo agora? Porque eu não declaro a tua cura agora? Porque eu não declaro a tua bênção agora? Porque eu não declaro a nossa irmã Camila grávida agora? Porque eu não declaro a tua vitória agora? Porque eu tenho que falar, não, espere daqui um mês, espere daqui a 2 meses, espere. Isso é para quem não tem fé. Levanta a mão quem tem fé para receber. Quem tem fé para receber não vai esperar, mas sai daqui com posse e de vitória. Em nome de Jesus, receba! Glória a Deus, aleluia! A Bíblia diz que imediatamente aquele homem foi curado. Apóstolo, então por que você faz 12 dias de campanha para 12 meses de bênção? Por quê? Não poderia ser um dia só? Irmão, mas a Bíblia diz que nós sabemos que nós somos falhos. Então cada dia Deus tem uma palavra ministrada ao nosso coração. Porque a palavra diz que ouvir a palavra de Deus, você vai adquirir fé. Tem pessoas que não têm fé. Aí quando ouve a palavra de Deus, ele começa a glorificar e diz: essa bênção é minha. Receba em nome de Jesus. Receba! A Bíblia diz que o maninho aquele foi curado na hora, imediatamente. E aí? Vai dar oferta, irmão. Pastor, você está me cobrando? Jesus está cobrando a cura? Tem pessoas que é assim. Eu vi uma pessoa no carro, uma mulher estava falando: mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de. Em vez de dar essas ofertas, eu vou lá e arrumo um pobre. Então isso eu falei: glória a Deus por isso. Continue, mas isso não vai te levar para o céu. Eu evangelizo quando eu estou trabalhando, mas não. Ele veio perguntar para mim, porque ele ficou ouvindo palavra, ficou ouvindo louvor. Aí ele vai perguntar para mim. E a pessoa recebe com alegria. Eu não pensava assim, mas agora o Senhor está me explicando. Glória a Deus. Eu falei: não vai me dar nota ruim por causa disso não. Não, que é isso, eu vou te dar uma nota ótima. Pode ter 5 estrelas. Amém, queridos? Então, o que baseia a nossa fé é a palavra. Ela que traz esperança. E a Bíblia diz que quando ele foi curado, sabe o que Jesus falou? Eu vou ler para não ficar as minhas palavras aqui, para nós terminarmos. Não era eu que ia pregar, não. Olha só. Versículo de número 4 do capítulo 8 de Mateus. Disse-lhe então Jesus: olha, vírgula, deixou bem claro: olha, não conte isso a ninguém, mas vai,
mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Então, se você vai dar uma oferta, você vai dar algo, não fale para ninguém. Compra aquilo que você projetou diante de Deus. Quem está entendendo? Porque quem tem que saber disso não é o seu vizinho da direita nem da esquerda. Quem tem que saber disso é Jesus. Só Ele. Para dar testemunho. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Final da campanha. Voltaremos com o culto na terça, quarta-feira à tarde, quinta-feira à noite. Nós vamos começar uma campanha na quinta-feira à noite, só a 13ª casa de Israel, ou seja, são 13 quinta-feira, amém? Glória a Deus, mais o ano que vem, tá, irmão? Quando falo do ano que vem, o pessoal fala assim, meu Deus, vai demorar. Tá aí. O ano que vem, janeiro, vai começar aí esta campanha maravilhosa, a 13ª casa de Israel, tá bom? E o nome do Senhor. Não esqueça que há no sábado culto das irmãs e no domingo ceia do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te louvo, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço. Pai, obrigado por esta noite de vitória, de bênção. Eu estou saindo daqui curado, eu estou saindo daqui abençoado. A tua igreja está saindo daqui curado, porque nós falamos no teu nome. Eu determino no nome de Jesus a vitória e a bênção. Levante a mão para o céu assim, que a graça do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre nossos corações hoje e para todos sempre, todos digam amém, amém, amém. Está terminado, Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe você também, você que compartilhou conosco nesse dia chamado hoje, nessa campanha de 12 dias. Eu quero louvar a Deus pela tua vida e eu profetizo vitória. 2026 vai ser ano de vitória na tua vida. Feliz Natal para você também, mas nós vamos voltar aqui, tá bom? Mas eu já declaro, você que participou direto e indiretamente conosco, amém? E não se esqueça de se inscrever ali no meu YouTube, Cláudio LPS Oficial, tá? Cláudio LPS Oficial no YouTube, tá bom? Se inscreva lá, que Deus abençoe e fique na paz.